Todos sejam bem-vindos ao Perspectiva do Agora. No vídeo de hoje vamos analisar, ou melhor, verificar aqui, e mais uma vez o nosso canal acertou mais uma previsão, né? A previsão que se refere aí a esse alinhamento da Rússia com os Estados Unidos. Eu havia dito nesse vídeo que está aqui passando agora, que eu vou deixar passando para vocês, meu canal, que embora o discurso do Trump no que se refere a se referir na Rússia e que ao melhor ao Putin e que a guerra era ridícula que estavam fazendo contra a Ucrânia, que as exigências de Putin estavam exageradas, que não sei o que isso, coisa e tal. Eu havia dito que, tendo em vista que o objetivo maior dos Estados Unidos hoje é conter a China, não seria interessante manter Rússia e China no mesmo bloco geopolítico. Claro, há outros países aliados à China, como, por exemplo, o Irã, que é um problema ali no Oriente Médio para os Estados Unidos. Então, eu havia dito que não seria interessante para eles manter ambos os países poderosos, né, no mesmo bloco geopolítico. Então, o que seria, acreditava que seria a decisão dos Estados Unidos? Seria o seguinte: buscar afastar a Rússia da China, ceder no todo em parte aquilo que a Rússia queria naquela região. A Rússia quer o quê? Primeiro, manter os territórios que já foram ocupados. Porque se recuar vai ser um indicativo claro de fraqueza. Né? Segundo, a Rússia quer uma garantia é, mais clara, né? Que eles possam aí confiar de que a Ucrânia não vai ingressar, não vai pertencer à OTAN. E não vai pertencer à OTAN não agora, em curto prazo, nem a médio, nem a longo prazo. Alguma garantia. Então, essas duas são uma das exigências da Rússia. E tudo indica que a Rússia vai conseguir. Né? Havia uma outra exigência bastante curiosa no que se refere à questão, deixa eu verificar aqui, é, que houvesse aí a retirada do Zelensky para, antes de tudo, a Rússia passar a negociar com a Ucrânia. Indica também que vai seguir nesse sentido, até porque, como vocês podem perceber aqui, já começaram os comentários sugerindo que, ora, não há eleições, claro que está falando aqui foi uma situação de crítica, mas outras notícias também relatam isso, que não está ocorrendo eleições, já era para ter ocorrido eleições na Ucrânia, e essas eleições ainda não ocorreram, o Zelensky ainda está no poder, o Zelensky quer se manter no poder, então ele é um ditador. Ora, se ele é um ditador, a gente tem que buscar retirá-lo. Então, parece que esse objetivo da Rússia também de vou negociar não com o Zelensky, vou negociar com outro, pode ocorrer. Até porque existe também, eu esqueci de separar aqui, uma notícia que dá conta do seguinte, que o Zelensky havia dito mais ou menos o seguinte: se fosse necessário ceder, sair do cargo de presidente para garantir a paz na Ucrânia, ele sairia. Olha o discurso como está mudando. Antes era, não vou sair de forma alguma. A Rússia não tem como se intrometer aqui não, não tem direito de se intrometer aqui não, etc. Mas agora o discurso já começa a mudar. Mas antes de tratar dessa questão especificamente, de toda essa questão, eu peço que você se inscreva, curta, comente, compartilhe para que o YouTube possa entregar o nosso conteúdo a mais pessoas. Se quiser sugerir alguma notícia, vá ao nosso Instagram, o Perspectiva do Agora, cujo link estará aqui na descrição deste vídeo e faça a sua sugestão. Ok? Vamos voltar à nossa análise. Bem, o vídeo aqui especificamente é mais uma confirmação de uma análise que fizemos anteriormente e que acabou se confirmando. Havia dito que, vamos lembrar, o Trump, ou melhor, os Estados Unidos, vê a China como principal problema hoje para eles. A China tem um plano de até 2050 ser aquilo que os Estados Unidos é hoje, né? Uma potência no campo econômico, político, militar e cultural. Ser uma potência capaz de influenciar o mundo. E para isso, para que a China atinja esse objetivo, ela precisa aí contar com algumas parcerias, porque sozinha ela não vai conseguir isso, né? Enquanto a Rússia está distraindo os Estados Unidos na Europa, o Irã está distraindo os Estados Unidos no Oriente Médio, né? Problemas no Oriente Médio, a China estaria quietinha fazendo buscando aí atingir os seus objetivos. Eu havia dito que não seria interessante para os Estados Unidos, se quisesse conter a China,
permitir que Rússia e China se mantivessem no mesmo bloco geopolítico, porque isso iria prejudicá-los. Vou botar aqui o vídeo, que acabou. Isso iria prejudicá-los. Então, o mais natural, eu esperava que ocorresse o seguinte: olha, Putin, você quer o quê? Eu quero isso e quero aquilo. Pronto, vamos ceder. Talvez não tudo, como havia indicado no vídeo. Talvez não tudo, mas vamos ceder algumas questões. Você sai ganhando, você mantém os territórios que já ocupou. A gente consegue aí a garantia de que a Ucrânia não vai, nem a médio, nem a curto, nem a longo prazo, participar, ingressar na OTAN e tudo resolvido. E em troca disso, vocês nos apoiam. Né? Vocês não se intrometem, vocês não dão apoio à China. Esse seria mais ou menos aí a proposta que eu havia sugerido neste vídeo, que o Trump iria propor ao Putin. E percebam, a Rússia e a China já têm problemas. Então, o mais natural era se aproveitar mesmo desses problemas. Por exemplo, Vladivostok, uma região que antes pertencia à China, mas o Putin, ou melhor, o Putin não, desculpem, é, a Rússia havia tomado da China, se aproveitado de uma situação de fragilidade e tomado. E a China já demonstrou interesse em retomar esse território. Então, imagine, a Rússia sai fragilizada da guerra da Ucrânia, sem moral, né? Desmoralizada, perdeu todos os territórios desmoralizada, com o exército fragilizado, né? Não só a questão militar, mas também a questão material, sai todo fragilizado. O que iria ocorrer, muito provavelmente, era um questionamento da China no que se refere a esse território que a Rússia tomou. Iria começar a questionar e poderia desenrolar ali uma guerra, poderia resultar numa guerra entre esses países naquela região, na região de fronteira entre eles. Isso que poderia ocorrer. Então, não é interessante ver a Rússia fragilizada neste momento. Né? Para os Estados Unidos, não seria interessante ver a Rússia fragilizada. O interessante é manter a Rússia forte, mas não tão forte ao ponto de desafiá-los, mas forte ao ponto de dar apoio futuramente contra a China. Né? Então, é isso. Esse foi o ponto que levantei, que não seria interessante para os Estados Unidos manter a Rússia e a China no mesmo bloco geopolítico, embora as declarações do Trump tivessem seguido no sentido de sugerir que algumas pessoas entendessem, aquelas pró-Ucrânia, que não vai acabar a guerra, a Rússia vai recuar, vai sair humilhada, e viva a Ucrânia, porque a Ucrânia, etc, etc. Não vai ser isso, eu havia dito, não vai ser assim. Tudo indica que não vai ser assim. O que foi que acabou acontecendo? Confirmou-se. Tivemos aí a decisão do Conselho de Segurança da ONU. Né? Eu não vou passar o vídeo porque eu não quero problemas. Né? Uma resolução dos Estados Unidos que vem no sentido de favorecer a Rússia. Tivemos aí também um questionamento já em relação à pessoa do Zelensky, que ó, já está há muito tempo no poder, isso aí está um pouquinho errado, já deveria ocorrer eleições, não ocorreu ainda. Aí, diante desses problemas, que um trocando acusações contra o outro, acabou aí sendo chamado de ditador. E tudo indica que esse discurso tende a tomar, a ganhar proporções, né? Não ficar apenas na pessoa do Trump, mas outras pessoas. O Putin já chama, né? Mas não faz tanta diferença, até porque ele é visto aí como um invasor da Ucrânia, né? E realmente invadiu a Ucrânia, né? Eu digo, ele é visto, é mais uma questão de não tomar partido, entende? Mas enfim, não faz muita diferença o Putin dizer que o Zelensky é um ditador por estar muito tempo no poder. Mas quando vem do Trump, como vem de pessoas de países que outrora estavam aliados à Ucrânia, faz alguma diferença. Né? Essa decisão do Trump de favorecer a Rússia no Conselho de Segurança da ONU, que mostrei a vocês aqui, melhor, que mostrei a vocês, foi bastante elogiada pela Rússia. Então, tudo está indicando aqui que realmente a situação tende a ir nesse sentido, né? Que tudo indica que os Estados Unidos não vão comprar briga com a Rússia. Eles vão buscar satisfazer aí os interesses da Rússia, alguns interesses, talvez não todos, mas são interesses que a Rússia considera fundamental e com o intuito, o objetivo último de evitar que Rússia e China estejam no mesmo bloco geopolítico.
E deixa eu ver quando foi esse dia. Há 8 dias. O meu vídeo foi há muito tempo. Deixa eu ver o meu vídeo quando foi. Há 4 semanas eu havia falado isso. Recentemente, o canal Hoje no Mundo Militar, canal de temas militares, né, atuais, fez um vídeo tratando exatamente disso aqui, né? Da mesma coisa que eu havia dito há 4 semanas atrás. Queremos afastar a Rússia dos seus aliados. É por isso que o Trump está se aproximando de Putin, né? É um objetivo. Eu já havia previsto isso, né? Junto com a ajuda de vocês aqui, eu já havia previsto isso, que esse seria o objetivo de Trump e, como vocês estão percebendo, tudo indica, ou melhor, percebemos que realmente era esse o objetivo dele, acabou se confirmando essa nossa previsão. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Peço que você se inscreva, curta, comente e compartilhe. Desta forma, o YouTube vai entender que nosso conteúdo é relevante e entregará a mais pessoas. Mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo vídeo.